Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976. Ações não integralizadas. Artigo 21. Além dos casos regulados em lei especial, as ações terão obrigatoriamente forma nominativa ou endossável até o integral pagamento do preço de emissão. Determinação no Estatuto. Artigo 22. O Estatuto determinará a forma das ações e a conversibilidade de uma em outra forma. Parágrafo único. As ações ordinárias da companhia aberta e ao menos uma das classes de ações ordinárias da companhia fechada, quando tiverem a forma ao portador, serão obrigatoriamente conversíveis, à vontade do acionista, em nominativas endossáveis. Seção V. Certificados. Emissão. Artigo 23. A emissão de certificado de ação somente será permitida depois de cumpridas as formalidades necessárias ao funcionamento legal da companhia. Primeiro, a infração do disposto neste artigo importa a nulidade do certificado e responsabilidade dos infratores. Segundo, os certificados das ações, cujas entradas não consistirem em dinheiro, só poderão ser emitidos depois de cumpridas as formalidades necessárias à transmissão de bens, ou de realizados os créditos. Terceiro, a companhia poderá cobrar o custo da substituição dos certificados, quando pedida pelo acionista. Requisitos. Artigo 24. Os certificados das ações serão escritos em vernáculo e conterão as seguintes declarações: denominação da companhia, sua sede e prazo de duração. Segunda, o valor do capital social, a data do ato que o tiver fixado, o número de ações em que se divide e o valor nominal das ações, ou a declaração de que não tem valor nominal. Terceira, nas companhias com capital autorizado, o limite da autorização, em número de ações ou valor do capital social. Quarta, o número de ações ordinárias e preferenciais das diversas classes, se houver, as vantagens ou preferências conferidas a cada classe e as limitações ou restrições a que as ações estiverem sujeitas. V. O número de ordem do certificado e da ação, e a espécie e classe a que pertence. Sexta, os direitos conferidos às partes beneficiárias, se houver. Sétima, a época e o lugar da reunião da Assembleia Geral Ordinária. Oitava, a data da constituição da companhia e do arquivamento e publicação de seus atos constitutivos. Nona, o nome do acionista, redação dada pela Lei nº 9.457, de 1997. X, o débito do acionista e a época e o lugar de seu pagamento, se a ação não estiver integralizada, redação dada pela Lei nº 9.457, de 1997. 11. A data da emissão do certificado e as assinaturas de 2 diretores, ou do agente emissor de certificados, artigo 27. Redação dada pela Lei nº 9.457, de 1997. Primeiro, a omissão de qualquer dessas declarações dá ao acionista direito à indenização por perdas e danos contra a companhia e os diretores na gestão dos quais os certificados tenham sido emitidos. Segundo, os certificados de ações emitidas por companhias abertas podem ser assinados por 2 mandatários com poderes especiais, ou autenticados por chancela mecânica, observadas as normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários, redação dada pela Lei nº 10.303, de 2001. Títulos múltiplos e cautelas. Artigo 25. A companhia poderá, satisfeitos os requisitos do artigo 24, emitir certificados de múltiplos de ações e, provisoriamente, cautelas que as representam. Parágrafo único. Os títulos múltiplos das companhias abertas obedecerão à padronização de número de ações fixada pela Comissão de Valores Mobiliários. Cupons. Artigo 26. Aos certificados das ações ao portador podem ser anexados cupons relativos a dividendos ou outros direitos. Parágrafo único. Os cupons conterão a denominação da companhia, a indicação do lugar da sede, o número de ordem do certificado, a classe da ação e o número de ordem do cupom. Agente emissor de certificados. Artigo 27.
A companhia pode contratar a escrituração e a guarda dos livros de registro e transferência de ações e a emissão dos certificados com instituição financeira autorizada pela Comissão de Valores Mobiliários a manter esse serviço. Primeiro contratado o serviço, somente o agente emissor poderá praticar os atos relativos aos registros e emitir certificados. Segundo, o nome do agente emissor constará das publicações e ofertas públicas de valores mobiliários feitas pela companhia. Terceiro, os certificados de ações emitidos pelo agente emissor da companhia deverão ser numerados seguidamente, mas a numeração das ações será facultativa. Seção 6ª. Propriedade e circulação. Indivisibilidade. Artigo 28. A ação é indivisível em relação à companhia. Parágrafo único. Quando a ação pertencer a mais de uma pessoa, os direitos por ela conferidos serão exercidos pelo representante do condomínio. Negociabilidade. Artigo 29. As ações da companhia aberta somente poderão ser negociadas depois de realizados 30% do preço de emissão. Parágrafo único. A infração do disposto neste artigo importa na nulidade do ato. Negociação com as próprias ações. Artigo 30. A companhia não poderá negociar com as próprias ações. Primeiro, nessa proibição não se compreendem: a. As operações de resgate, reembolso ou amortização previstas em lei. b. A aquisição, para permanência em tesouraria ou cancelamento, desde que até o valor do saldo de lucros ou reservas, exceto a legal, e sem diminuição do capital social, ou por doação. c. A alienação das ações adquiridas nos termos da alínea B e mantidas em tesouraria. d. A compra quando, resolvida a redução do capital mediante restituição, em dinheiro, de parte do valor das ações, o preço destas em bolsa for inferior ou igual à importância que deve ser restituída. Segundo, a aquisição das próprias ações pela companhia aberta obedecerá, sob pena de nulidade, às normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários, que poderá subordiná-la à prévia autorização em cada caso. Terceiro, a companhia não poderá receber em garantia as próprias ações, salvo para assegurar a gestão dos seus administradores. Quarto, as ações adquiridas nos termos da alínea B do primeiro, enquanto mantidas em tesouraria, não terão direito a dividendo nem a voto. Quinto, no caso da alínea D do primeiro, as ações adquiridas serão retiradas definitivamente de circulação. Ações nominativas. Artigo 31. A propriedade das ações nominativas presume-se pela inscrição do nome do acionista no livro de registro de ações nominativas ou pelo extrato que seja fornecido pela instituição custodiante, na qualidade de proprietária fiduciária das ações, redação dada pela Lei nº 10.303, de 2001. Primeiro, a transferência das ações nominativas opera-se por termo lavrado no livro de transferência de ações nominativas, datado e assinado pelo cedente e pelo cessionário, ou seus legítimos representantes. Segundo, a transferência das ações nominativas em virtude de transmissão por sucessão universal ou legado, de arrematação, adjudicação ou outro ato judicial, ou por qualquer outro título, somente se fará mediante averbação no livro de registro de ações nominativas, à vista de documento hábil, que ficará em poder da companhia. Terceiro, na transferência das ações nominativas adquiridas em bolsa de valores, o cessionário será representado, independentemente de instrumento de procuração, pela sociedade corretora, ou pela caixa de liquidação da bolsa de valores. Ações indossáveis. Artigo 32. Revogado pela Lei nº 8.021, de 1990. Ações ao portador. Artigo 33. Revogado pela Lei nº 8.021, de 1990. Ações escriturais. Artigo 34. O Estatuto da Companhia pode autorizar ou estabelecer que todas as ações da companhia, ou uma ou mais classes delas, sejam mantidas em contas de depósito, em nome de seus titulares, na instituição que designar, sem emissão de certificados. Primeiro, no caso de alteração estatutária, a conversão em ação escritural depende da apresentação e do cancelamento do respectivo certificado em circulação.
Segundo, somente as instituições financeiras autorizadas pela Comissão de Valores Mobiliários podem manter serviços de escrituração de ações e de outros valores mobiliários. Redação dada pela Lei nº 12.810, de 2013. Terceiro, a companhia responde pelas perdas e danos causados aos interessados por erros ou irregularidades no serviço de ações escriturais, sem prejuízo do eventual direito de regresso contra a instituição depositária. Artigo 35. A propriedade da ação escritural presume-se pelo registro na conta de depósito das ações, aberta em nome do acionista nos livros da instituição depositária. Primeiro, a transferência da ação escritural opera-se pelo lançamento efetuado pela instituição depositária em seus livros, a débito da conta de ações do alienante e a crédito da conta de ações do adquirente, à vista de ordem escrita do alienante, ou de autorização ou ordem judicial, em documento hábil que ficará em poder da instituição. Segundo, a instituição depositária fornecerá ao acionista extrato da conta de depósito das ações escriturais, sempre que solicitado, ao término de todo o mês em que for movimentada e, ainda que não haja movimentação, ao menos uma vez por ano. Terceiro, o Estatuto pode autorizar a instituição depositária a cobrar do acionista o custo do serviço de transferência da propriedade das ações escriturais, observados os limites máximos fixados pela Comissão de Valores Mobiliários. Limitações à circulação. Artigo 36. O Estatuto da Companhia Fechada pode impor limitações à circulação das ações nominativas, contanto que regule minuciosamente tais limitações e não impeça a negociação, nem sujeite o acionista ao arbítrio dos órgãos de administração da companhia ou da maioria dos acionistas. Parágrafo único. A limitação à circulação criada por alteração estatutária somente se aplicará às ações cujos titulares com ela expressamente concordarem, mediante pedido de averbação no livro de registro de ações nominativas. Suspensão dos serviços de certificados. Artigo 37. A companhia aberta pode, mediante comunicação às bolsas de valores em que suas ações forem negociadas e publicação de anúncio, suspender, por períodos que não ultrapassem, cada 15 dias, nem o total de 90 dias durante o ano, os serviços de transferência, conversão e desdobramento de certificados. Parágrafo único. O disposto neste artigo não prejudicará o registro da transferência das ações negociadas em bolsa anteriormente ao início do período de suspensão. Perda ou extravio. Artigo 38. O titular de certificado perdido ou extraviado de ação ao portador ou endossável poderá, justificando a propriedade e a perda ou extravio, promover, na forma da lei processual, o procedimento de anulação e substituição para obter a expedição de novo certificado. Primeiro, somente será admitida a anulação e substituição de certificado ao portador ou endossado em branco à vista da prova, produzida pelo titular, da destruição ou inutilização do certificado a ser substituído. Segundo, até que o certificado seja recuperado ou substituído, as transferências poderão ser averbadas sob condição, cabendo à companhia exigir do titular, para satisfazer dividendo e demais direitos, garantia idônea de sua eventual restituição. Seção 7ª. Constituição de direitos reais e outros ônus. Penhor. Artigo 39. O penhor ou caução de ações se constitui pela averbação do respectivo instrumento no livro de registro de ações nominativas. Redação dada pela Lei nº 9.457, de 1997. Primeiro, o penhor da ação escritural se constitui pela averbação do respectivo instrumento nos livros da instituição financeira, a qual será anotada no extrato da conta de depósito fornecido ao acionista. Segundo, em qualquer caso, a companhia, ou a instituição financeira, tem o direito de exigir, para seu arquivo, um exemplar do instrumento de penhor. Outros direitos e ônus. Artigo 40. O usufruto, o fideicomisso, a alienação fiduciária em garantia e quaisquer cláusulas ou ônus que gravarem a ação deverão ser averbados. E, se nominativa, no livro de registro de ações nominativas.
Segunda, se escritural, nos livros da instituição financeira, que os anotará no extrato da conta de depósito fornecida ao acionista. Redação dada pela Lei nº 9.457, de 1997. Parágrafo único. Mediante a verbação nos termos deste artigo, a promessa de venda da ação e o direito de preferência à sua aquisição são oponíveis a terceiros.